Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Podemos dar início então à reunião ordinária de 29 de março de 2022. Começando com a aprovação da ata, não sei se querem. Só para dizer o resumo da tesouraria. O resumo diário da tesouraria, a data de ontem, tinha constatou colocações orçamentais de 747.887,23 euros e 23 cêntimos, saldo devedor, e votações não orçamentais 883.270 euros e 8 cêntimos, também saldo devedor. Muito obrigado. Ora então, passamos à ata. Há alguma coisa? Tenho que me abster, eu não tive percebido. Ok. Portanto, temos aqui uma abstenção. Podemos votar favorável? Sim, sim. Muito bem. Então passamos agora à intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Posso? Muito boa tarde, uma vez mais. Sr. Presidente, a questão, o assunto que eu gostaria de lhe colocar vence com a reunião do passado dia 15, que eu também não estive presente devido a ter testado positivo e, portanto, não tive a oportunidade de lhe colocar algumas questões acerca dos assuntos da reunião anterior. Eu passo a explicar. Sendo o turismo e a gestão dos espaços públicos da competência direta do Sr. Presidente, tenho algumas dúvidas naquilo que diz respeito ao assunto que vinha na ordem do dia, respeitante à Albufeira do Asilo. Sendo todas as 8 deliberações dessa reunião foram aprovadas por unanimidade, tendo por parte da variação da oposição também demonstrado uma vez mais uma postura proativa, tendo por base o superior interesse dos macedenses e do nosso Conselho. É também do senso comum que a economia, quando falamos em diversidade da oferta, esta pode-se traduzir em benefícios para os municípios, no sentido em que pode melhorar a qualidade, como também pode reduzir os custos dos serviços prestados. Daí não ser de admirar que todos os vereadores tenham votado favoravelmente às várias concessões que estavam em proposta. Ainda assim, Sr. Presidente, gostaria de perguntar se o parecer favorável do chefe da Divisão do Ambiente acerca da existência de mais dois bares, principalmente na Praia da Ribeira, mas também na Praia da Pegada, se tem por base algum estudo prévio feito por a Câmara, uma vez que não existe necessidade de parecer externo, mas se há de facto algum documento interno que justifique haver mais 2 lugares para irem a concurso. Se há a haver esse documento, se seria possível nós termos acesso a ele. Pergunto também se o concurso para a ocupação dos 2 lugares na Praia da Ribeira são para ser efetivados de facto já para esta época balnear ou será num futuro próximo. A existir esse estudo que há bocadinho referi, gostaria também de perguntar se foram calculadas ou tidas em conta as outras 2 concessões que já estavam aprovadas pelo Tribunal, que inclusive deu o parecer favorável ao município e, portanto, também na mesma medida favorável à concessão dos 20 anos e da outra concessão dos 8 anos, que até já está em funcionamento. Estes 2 concessionários sabiam à partida que iriam ter 3 concorrentes diretos, ou quando fizeram o concurso para 8 e para 20 anos, pensavam só que só teriam um concorrente direto. Por aquilo que julgo saber, a concessão dos 8 anos já está a funcionar e a de 20 já poderá proceder à construção do restaurante, pelo que o investimento e os gastos nas 2 concessões serão muito diferenciadas das 2 concessões a 4 anos, como vinha na ordem do dia. O investimento no espaço físico e imóvel será certamente incomparável com uma roulotte ou algo similar que se possa alugar por 4 épocas balneares. A existirem as 4 concessões em simultâneo na Praia da Ribeira, os concessionários pagarão os mesmos encargos mensalmente, ou seja, as concessões a 4 anos irão pagar apenas os meses da época balnear, enquanto que as outras 2 concessões têm outros encargos ao longo do ano. E, por último, aprovada que está a concessão a 20 anos, as obras serão realizadas quando?
sendo certo que não será viável a sua construção em 2 meses, estará acautelada a substituição desse espaço por uma relota ou outro tipo de construção mais célere? E, sendo assim, de quem será essa responsabilidade? Do concessionário ou do município? Sendo que todos sabemos que não era de facto possível adivinhar o parecer do Tribunal nem a data em que o Tribunal se iria pronunciar. É só essa questão? Da minha parte, sim. Eu também queria colocar uma questão. Boa tarde a todos. Foram 56 câmaras ao Dubai, todas com os custos suportados pelas respectivas CIMs, à exceção da nossa, que foi representada pelos caretos de Podense, e muito bem. A ser verdade, gostávamos de saber o porquê de não ter sido, não ter tido o apoio da CIM e perceber então porquê que a Câmara teve que suportar esses custos. Boa tarde, Sr. Presidente. Excelentíssima Câmara. Vinha aqui sensibilizá-lo numa primeira abordagem, como Vossa Excelência ouve nas notícias, sabe as dificuldades que têm existido com o aumento do preço dos fatores de produção para a agricultura. Não sei se tem mais ou menos a ideia, mas uma saca de adubo aumentou para mais do dobro do preço. Tudo o que tem a ver com a agricultura, mesmo o gasóleo agrícola, está a um preço extremamente elevado, ou seja, os custos de produção para os nossos agricultores estão extremamente elevados, e sendo o nosso Conselho um Conselho eminentemente agrícola, seria talvez a oportunidade de Vossa Excelência dar então o apoio que os nossos agricultores tanto é que precisam. Não devemos também pôr de parte que grande parte do tecido comercial e industrial do nosso Conselho depende direta ou indiretamente da agricultura e, portanto, seria um apoio, desta vez, um apoio visível e um apoio prático que a autarquia devia dar aos nossos agricultores de modo a apoiá-los na parte que diz respeito aos fatores de produção que estão tão caros e que não sabemos em que espaço temporal é que isto irá permanecer e não sabemos também se isto está a ser feito a reboque da guerra da Ucrânia ou não, ou se é a situação que irá perdurar. Portanto, seria de ponderar, e peço a Vossa Excelência que pondere, um apoio substancial à parte agrícola e à parte industrial e comercial, tendo em conta as dificuldades que os nossos empresários agrícolas e outros estão a sofrer, aliás, como também está a ser feito por outras autarquias. Depois, pedir-lhe uma explicação em relação à famigerada pós-graduação do IPB não sei bem qual é o nome que dão àquilo, mas em investimentos agrícolas, ou promoção agrícola, ou comércio agrícola, ou economia agrícola. Estávamos à espera que abrisse agora, no segundo semestre do ano. O segundo semestre já começou e não abriu, e, portanto, perguntar-lhe, nas negociações com o IPB, qual é o espaço temporal para a abertura desta pós-graduação que aqui iremos ter. Chamar-lhe também a atenção, tendo em conta que foi um defensor acérrimo, tal como, aliás, toda a Assembleia anterior, da estrada daqui a Vinhais. E há Godinha informal, como penso que sabe, que foi aprovado hoje 40 milhões de euros, 30 e tal milhões ou 40 milhões de euros para o melhoramento da estrada de Bragança a Vinhais. Eu acho que isto passa a ser aqui se não tanto como cutelo, mas uma motosserra quase que corta todas as aspirações a esta estrada que permitia a continuidade do IP2. Depois também pedir uma explicação em termos de espaço temporal e qual é o objetivo na aquisição daquela casa que foi agora abaixo, portanto em Travanca, tendo em conta que existe ali toda uma estrutura de média tensão da EDP que terá também que ser removida. E, portanto, se a casa foi só a ideia de comprar a casa e deitar a casa abaixo, qual é, no fim de contas, a ideia da autarquia para aquele espaço
e se também essa obra também envolve a estrada que vai para, portanto, que atravanca, ou se envolve só a estrada que vai diretamente ao polo escolar. E depois dizer que estamos todos à espera, tendo em conta que tem sido aqui em todas as reuniões de Câmara até motivo de alguma boa disposição a questão das inaugurações. Quando inaugura, não inaugura, regozijar-me por não ter inaugurado o posto da GNR, mas já o termos a funcionar, o que é expectável que haja depois, a posteriori, uma inauguração com pompa e circunstância com o novo Ministro, mas também dizer-lhe que estamos todos à espera que neste fim de semana a estação esteja concluída, porque realmente o prazo era até ao final do mês e, portanto, estamos à espera que toda a estação de caminho de ferro seja concluída este mês. E dizer-lhe também aqui, e deixar-lhe um aviso, ou peço que peça ao empreiteiro que substitua uma das árvores que lá está, porque já está seca, o que presumo que seja devido a não regarem as árvores ou estarem à espera que São Pedro as regue automaticamente. Ora, muito bem. Então, boa tarde outra vez. Quero agradecer as questões e começar pela primeira questão, da Albufeira do Azivo. De facto, a concessão de 2 novos bares na Praia da Ribeira e na Praia da Fraga da Pegada vieram à reunião de Câmara. Votámos favoravelmente, mas dizer que não está previsto para já o concurso dos 2 bares da Fraga da Praia da Ribeira. Da Fraga da Pegada, pelo menos um sim, porque temos manifestamente falta de apoio de bar. Relativamente às outras 2 possíveis concessões que votamos favoravelmente, serão em função das necessidades ou não. Como sabem, ampliamos a praia este ano e, além da afluência, constatamos, isto por informações que tínhamos dos nossos funcionários, do responsável da Albufeira do Azivo e dos próprios funcionários também do município, não só os que trabalham nas concessões, mas também os nossos funcionários, de que por vezes havia dificuldade em prestar serviços condignos a toda a gente que chegava, nomeadamente não haver lugares sentados nos próprios bares e até nas esplanadas. Pronto, é uma coisa que temos que fazer com muito cuidado, obviamente, e não queremos fazer o que se tem feito no passado. Situações provisórias, é natural que este ano tenhamos que ter uma situação provisória, porque o que está definido, e pelo menos foi assim que foi dada a sentença, a construção do segundo bar, a tal concessão, que é concessão construção, é para ser feito de imediato. Portanto, nós vamos aqui ter uma tolerância, enfim, como disse muito bem, ninguém sabia quando é que ia sair a deliberação. A partir do momento que há a deliberação, vamos dar a tolerância para que haja condições para começar a obra. Mas somos obrigados a fazê-la cumprir. Pronto, falamos com o concessionário e, obviamente, vamos facilitar o funcionamento, porque senão iremos ter ali 2 problemas, em vez de um. Não é? É o problema da obra e o problema de não darmos assistência às pessoas, em termos de apoio de bar. As coisas estão devidamente conversadas e eu penso que nós poderemos fazê-lo com cuidado e sem prejudicar os utentes, os veraneantes, e sem prejudicar os concessionários. Obviamente, e como disse muito bem, que eles fizeram contas para uma determinada para determinados cálculos, e nós também não os queremos prejudicar. Agora, manifestamente, e na altura conversamos isso, a Fraga da Pegada não tem serviço que consiga suprir as necessidades das 2 enseadas, e nós, pelo menos, um dos espaços queremos concessionar este ano.
para haver uma oferta condigna. Relativamente aos estudos, não temos estudos concretos, temos o relato das pessoas. Dizer que há muita gente à espera para ter um lugar nas mesas, na esplanada, e isso foi devidamente acautelado e conversado com os concessionários. Nós estamos a fazer as coisas assim de forma intempestiva. Não é? Por isso, este ano, a Praia da Ribeira não vai ter, para já. Então, Se houver, não. Se houver necessidade, depois teremos que conversar, todos os interessados, concessionários e nós, município, e ver se de facto justifica ou não. Pelo menos foi assim que ficou conversado. Quanto à construção, tem que ser de imediato e portanto, penso que são 3 meses, não é, Paulo? 120 dias. Então são 4 meses. São 4 meses. Ok. Mas será justo. Ele não terá condições. Portanto, nós vamos pedir que ele inicie a construção, isole o espaço e pode, de forma provisória, pelo menos para já, não prejudicando a ele, nem os utentes. Ter qualquer coisa a substituir no Sim. Relativamente àquela questão das 56 câmaras ao Dubai, enfim, eu também li essa notícia, fui surpreendido pela notícia. É uma notícia que está muito mal manipulada, obviamente. Isto é assim, eu nem acho que fosse muito dinheiro, 100 mil euros para tantas câmaras que lá foram. Disse muito mal manipulada, quer dizer que é verdade. Hã? Quer dizer, muito mal manipulada. Sim, quer dizer que é nós verdade. fomos ao Dubai. Sim, sim. Toda a gente sabe, é público. Agora é assim, eu quando digo mal manipulada, porque o cariz da viagem que foi efetuada pelo município de Macedo Cavaleiros não tem nada a ver com as outras viagens que foram feitas. Foram representantes dos municípios das CIMs. Em Macedo Cavaleiros foi uma representação de uma entidade cultural que tem projeção como mais nenhuma das outras que teve, não é? E ao longo de todo o tempo da Expo foram muitas as câmaras que foram. E é assim, aquilo que nós é público, toda a gente sabe, foram cerca de 10 mil euros que o município gastou, com uma comitiva constituída por caretos, na maioria. Posso-vos dizer que a comitiva levava integrava mais 4 pessoas que custearam as suas deslocações, e portanto acho que nós tínhamos que fazer aquilo, porque habitualmente os caretos têm um prestígio tão grande. Então, desculpe, posso interromper? Sim. Disse uma coisa, tantas 4 pessoas custearam os custos. Significa que a Câmara só pagou a deslocação A comitiva oficial dos caretos e de 2 presidentes, eu e o presidente de junta. Todos os outros pagaram à parte? Pagaram tudo à parte. Portanto, havia... peço perdão, na comitiva havia também um elemento do gabinete de imprensa também. Portanto, todos os outros que foram, que acho eram 4, foram pagos, custearam de forma particular. Relativamente, portanto, à deslocação dos caretos, normalmente os caretos, como eu digo, têm um prestígio tão grande que nem precisam de ninguém custeie a sua deslocação. Normalmente são pagos. Eu posso vos dizer, eu acompanhei os caretos este fim de semana a um carnaval a Pétange, ao Luxemburgo, pagaram tudo, inclusive a deslocação do Presidente de Câmara. E eu, pronto, até me senti um pouco, mas pronto, mas é assim que as coisas são feitas. O que aconteceu? No caso do Dubai, foi a última representação institucional em termos portanto, da Associação dos Caretos, foi a última, e eles penso que não teriam já verba para custear, foi mesmo em cima da hora, e nós não queríamos perder a oportunidade de fazer brilhar o nosso território, que aliás correu muito bem, foi fantástico. E foi cansativo, porque foi ir e vir. Obviamente que quando aparecem imagens nas redes sociais em que as pessoas se estão a divertir, não vejo que mal tenha se é fora do horário de trabalho, entre aspas. E penso que foi o que aconteceu com as outras CIMs. Sr. Presidente, desculpe interromper. A nossa questão não tem a ver, de facto, com a pertinência da viagem, que acho que sim, que se deve divulgar os caretos, aquilo que nós temos de melhor além fronteiras.
A nossa dúvida era de facto porque é que a CIM, a nossa, teve uma postura diferente das outras a ser verdade a notícia, não a viagem Sim, em si. a nossa CIM nunca esteve muito empenhada em ir, porque vocês sabem que estão a apoiar, aliás, há uma carta de conforto nossa também, do nosso município, estão a apoiar uma candidatura transfronteiriça para caretos de toda a região. E nós fomos, enquanto caretos, património imaterial da humanidade, introdutos Calheiro. São entidades diferentes. E eles nunca iriam patrocinar a ida dos caretos. Foi por isso que não quis deixar cair a oportunidade, obviamente. E não foi assim tão dispendiosa a quantidade de pessoas que iam na comitiva. Penso que... Sr. Presidente, desculpe só incomodar, mas, tanto esclareça-me, não houve uma ida também patrocinada pelo Turismo do Norte dos pauliteiros de Miranda do Douro? Não houve intenção nessa altura também incluir os caretos nisso? Houve, só que eles fizeram a escolha de 2 ou 3 possíveis candidaturas a património. Foi uma questão estratégica, ou seja, os pauliteiros também estão no processo, aparentemente, porque eu oficialmente não conheço, mas penso que o próprio município assumiu isso, que há uma candidatura dos pauliteiros a património imaterial da humanidade também. Portanto, e aquilo que nos foi explicado pelo Turismo Porto e Norte foi que eles iam fazer a aposta nas candidaturas, as novas candidaturas. E foi só por isso. Este foi um convite da própria AICEP, que é responsável pelo pavilhão, diretamente aos caretos, nem sequer foi ao município. Eles pediram o apoio do município, o município, entre nós, decidimos que sim, que era uma oportunidade que não devíamos deixar cair. Portanto, isto foi... Agora, claro, a notícia está dada de uma forma que parece que nós nos sobrepusemos à CIM, que não tem nada a ver. E é um contexto completamente diferente. Portanto, eles foram fazer uma visita, nós fomos atuar, não é? São coisas completamente diferentes. Aliás, tivemos a oportunidade de atuar para comitivas que visitavam o pavilhão, penso que uma das comitivas até era asiática. Portanto, estamos a falar criar um ambiente propício para oportunidades de negócio. Portanto, foi nesse contexto. E acho que foi fantástico. Pronto, eles apoiaram o que puderam, mas de facto não custear as viagens, tivemos de ser nós a custear. Mas foi neste contexto. Por isso é que eu digo que a notícia podia ter sido escrita de outra forma. E não há, e depois não haveria dúvidas. Mas pronto, mas penso que os caretos estão de parabéns, não só no Dubai, que foi fantástico, mas também fantástica a exibição deles no Luxemburgo. Foi espetacular. Muita gente, muitos portugueses e algo notável, em 70 grupos presentes de todo o mundo e de toda a Europa, fizeram-se notar. Houve uma ovação da esplanada presidencial em pé para os caretos. Portanto, isto, e aliás eles foram inclusive medalhados, trouxeram a medalha que são dadas aos ministros, eles chamam ministros às pessoas que coordenam os trabalhos principais, tipo, sei lá, presidentes de Câmara, presidentes das festividades, e o António Carneiro trouxe essa medalha que vai para o Museu do Careto. Portanto, acho que temos brilhado por esse mundo. Relativamente à questão dos custos de produção elevados que temos, infelizmente, este contexto da guerra não veio ajudar. Não veio ajudar, nós é assim, são os custos energéticos, que está, pronto, que é indissociável, são os custos também dos produtos essenciais. Neste caso nós somos fornecidos não só em cereais, mas penso também nos alimentos para animais, tudo está... Nós particularmente dependemos em cereais 40% da Ucrânia, portanto temos de estar sempre afetados. Eu não me admirava nada que esta elevação de preços que tivemos, e aliás ainda hoje, agora à hora do almoço, ouvi
pessoas falar que estavam a fazer estoques já de farinha. Portanto, imaginem a inflação que vai acontecer agora aí a curto prazo. Portanto, da nossa parte, embora com todas as dificuldades que nós temos orçamentais, como sabem, se chegarmos a um ponto de ruptura, teremos que criar uma solução para apoiar os produtores, obviamente. Penso que ainda não chegou lá, mas estamos a prever ter que discutir isso. O que isso iria significar nós termos que optar. Havia de haver algumas obras que estão em orçamento que nós íamos ter que abdicar delas. Tem que ser. Nós estamos a falar de muita verba, mas é verba. Nós, agora, qualquer euro, qualquer cêntimo, para nós pesa. E é óbvio que podem dizer, mas vocês gastaram. Não, ainda não havia isto. Não é? Isto é uma realidade nova. Não, Sr. Presidente, é assim. Desculpe que eu interrompa. É óbvio que somos conscientes disso. Aliás, o Sr. Presidente, na última reunião de Câmara, quando eu perguntei em relação à aquela rotunda dos bombeiros lá embaixo, a poupança já é tal que é o Sr. Presidente já que foi o autor daquela obra. Mas dizer-lhe que a questão da agricultura, quando Vossa Excelência diz que quando a situação for de ruptura vai intervir, nós temos um tecido produtivo, quando estiver numa situação de tanto é que a ruptura, qualquer intervenção já será num ponto já de não retorno. Tendo em conta que grande parte dos nossos agricultores, sobretudo na parte da tanto é que pecuária, já tem bastante idade e, portanto, já notamos, e aliás, desafio a fazer reuniões ou encontrar-se com as associações de agricultores, com a cooperativa, no sentido de, mais do que estas tanto é que palavras que eu aqui digo, seja sensibilizado pelas próprias pessoas que estão no terreno, porque já se nota que há muita gente a vender os seus animais, porque a questão da alimentação já é excessivamente cara, ou seja, o preço a que se compra esses mesmos animais tem sido um preço inalterado e, portanto, os nossos agricultores já começam a ter aqui dificuldades muito grandes. E, portanto, para além de que as chuvas estão muito tardias e, portanto, tudo o que tem a ver com a alimentação vai ser extremamente complicado para a nossa agricultura. E chamar-lhe a atenção para isso e pedir-lhe para, de alguma maneira, junto das associações de agricultores, conversar, inteirar-se do que é que se passa e que, de alguma maneira, não tome que medidas já numa fase de não retorno, porque o que se nota é que outras autarquias estão a ter intervenções bastante ativas na defesa dos seus agricultores e do seu tecido produtivo. E, portanto, sensibilizo particularmente para isso. Muito bem, mas foi aquilo mesmo que eu disse. Neste momento ainda não temos sinais de alarme. Está entre nós, está já discutida a situação. Se isso acontecer, nós teremos que fazer uma revisão orçamental e ponderar o que é mais importante, o que é mais urgente. Teremos que o fazer de qualquer das formas, portanto, está previsto. Neste momento ainda não nos chegaram sinais de alarme. Mas, claro, estamos a contar com isso, como disse muito bem. Não tem chovido, vão faltar alimentos e nós estamos a ponderar, obviamente, ajudar as pessoas, se for caso disso. Relativamente às pós-graduações, portanto, a pós-graduação, na última reunião que tivemos, ela iria ser ultimada a contratação com a CIM, será no âmbito da CIM, essa pós-graduação, e estamos a aguardar que entre os dois intervenientes maiores, que é a CIM e IPB, que ultimem o contrato e a partir daí irá avançar. Mas ainda eu penso que aquilo é para fazer. Não, estamos a considerar um semestre, talvez a partir da Páscoa até ao final do ano letivo eles conseguem fazer isso, mas é uma questão que já foi levantada, já foi discutida e o secretário da CIM, Rui Caseiro, tem em mãos o processo e estou à espera que ele nos dê um feedback agora em breve.
A questão da estação da CP, portanto, registra essa questão da árvore, do pinheiro. É um pinheiro? Da Casa de Trabanco. Hã? Casa de Trabanco. E a Casa de Trabanca, mas isso pode falar o Sr. Vereador já agora. Tem andado com o processo em mãos. Ora, muito boa tarde a todos. Portanto, aquela aquisição daquela casa em Trabanca já foi feita no ano anterior, e foi com a intenção de permitirmos um melhor acesso por aquela zona, quer a Trabanca, quer também à cidade, via centro escolar. Neste momento está a ser elaborado o projeto de abertura ou continuação da Rua Engenheiro Moura Pegado, que é aquela em frente ao centro de caminhonagem. Também esse projeto inclui o alargamento desde a casa que adquirimos até à rotunda Trabanca, da estrada Trabanca, e também inclui o reperfilamento da via entre a rotunda Trabanca e a rotunda da GNR. Portanto, é um projeto que está a ser elaborado e, portanto, esta aquisição foi nesse âmbito, até porque naquele terreno, na Rua Engenheiro Moura Pegado, a Câmara já comprou, à família Salgado, portanto, aquele terreno já é da Câmara Municipal também, para possível depois vermos o que é que podemos, finalidade vamos dar àquele terreno. Portanto, esta aquisição está abrangida no âmbito da requalificação de termos de vias de toda aquela zona. Em termos relativamente à questão dos postos de alta tensão, como já referimos anteriormente, toda aquela zona de postos de alta tensão está acordado e pago pela Câmara com a EDP para serem removidos. Aliás, um deles está a afetar e está a atrasar a obra da central de caminhonagem. Portanto, todos aqueles postos vão sair, aquele também junto da casa que adquirimos também vai sair e, portanto, ficará aquela zona liberta a esse nível. Pronto, foi uma questão de opção também urbanística, não é? Para dar alguma dignidade maior às acessibilidades, não só da própria interface, mas também à freguesia da cidade, a Travanca, portanto, a aldeia de Travanca. Aliás, no âmbito da demolição, se repararem, está lá aquele posto de baixa tensão, que também atempadamente a Câmara pediu para ser removido, só que ainda não tem data prevista, não é? Estas coisas não podemos de nós. É assim, são processos lentos. Isto foi falado, como disse o Sr. Vereador, muito bem, atempadamente. Eu tive várias reuniões com os responsáveis maiores e ainda posso-vos dizer que tive uma há um mês e ele o que manifestou foi, por minha vontade, é já amanhã, mas não conseguem. Aquilo tem a ver também com o próprio fornecimento dos materiais que eles vão usar para substituir. Portanto, isto está a condicionar tudo. Aliás, nessa sequência também se justifica o atraso precisamente na estação. O atraso não é atraso, aquilo praticamente está concluído. Faltam materiais do género vidros, que são vidros especiais que vão ter que ter no armazém, portanto aquilo tem que ficar, porque inicialmente não estava previsto isso, não é? E nós, pronto, exigimos que aquilo ficasse devidamente isolado, porque senão não faz sentido, não é? Tinha que ficar com uma placa, e assim não, ficam com vidros e a entrada de luz direta. Portanto, é isso que está a atrasar, não é? Os vidros. A estação já agora também, a obra foi mandada avançar, não digo lentamente, mas sempre na perspectiva que ela terminasse e já os postos de alta tensão, nomeadamente aquele que afeta diretamente, já não estivesse ali. Chegamos a uma altura em que vimos que isso não iria ser possível. Portanto, nós vamos concluir a obra da central de caminhonagem ainda ali, provavelmente, com o posto. É uma situação que depois de removido o posto vai ter que se corrigir qualquer situação, menos bem que fique. Mas afeta só em termos visuais. Em termos de circulação vai ficar garantido. Agora, de facto, não fica nada bonito ali. Mas está prevista essa e os outros postos mais complexos, mesmo o fornecimento de energia à Travanca, vai ficar francamente melhorado, porque vai ficar subterrâneo. Não é?
Muito bem, então... A estação é para inaugurar? É para abrir este fim de semana? Não, Não? não, eu não gosto de inaugurar obras. Não é inaugurar. Posso responder ao Sr. Vereador? O Sr. Vereador tem preocupação das inaugurações, Sr. Presidente. A nossa preocupação... Eu não tenho preocupação das inaugurações. Está sempre a falar na questão das inaugurações. Porque o senhor, portanto, é que vereador está sempre a referir as datas e Eu consigo vou-lhe cumpre as responder, datas. eu vou-lhe responder. A nossa preocupação, Sr. Vereador, como já foi aqui dito, não é inaugurar obras. A nossa preocupação é procurar investimento, dotá-lo orçamentalmente, fazer a obra e pô-la à disposição das pessoas. Essa é que é a nossa preocupação. E a prova disso é esta. Olha, o Centro Hípico foi concluído e ainda não foi inaugurado, mas já está a funcionar. A ciclovia foi concluída, já está ao serviço das populações. A Avenida da Estação e a Avenida essa de Queiroz está concluída ao serviço das pessoas. A nossa preocupação não é inaugurar. A GNR está concluída. A nossa preocupação é fazer as obras e colocá-la ao serviço da população. A Avenida da Estação? A Avenida da Estação, o Largo da Estação com Essa de Queiroz. Portanto, essa é que é a nossa preocupação. Não é fazer inaugurações. Nós não queremos fazer número, queremos fazer é obra e que vá de encontro ao interesse das pessoas. No caso concreto da estação, a obra está concluída. Sim. Acontece que há ali dois trabalhos, que são a limpeza da linha de comboio e o passeio, que é necessário agora fazer por força da alteração que foi feita no edifício, o corte. Estes dois trabalhos não estão na obra, mas é o mesmo empreiteiro que vai fazer. E, portanto, o ele ainda andar lá tem a ver com a limpeza da obra e com o que falta fazer, então, a zona toda do passeio para contornar aquela infraestrutura. Porque a obra em si, a obra está concluída. Poderá faltar um remate, poderá faltar isto, mas eu estive lá ontem, a obra está concluída. Portanto, a seu tempo, irá ser inaugurada, o empreiteiro irá sair, portanto, mas está tudo dentro dos conformes, como se costuma dizer. E, portanto, não se preocupe com a questão das inaugurações. A nossa preocupação nas obras que estão a andar, é alertar os empreiteiros que têm feitos para o cumprimento dos prazos que estão convencionados, é também compreender a situação deles. Porque a situação deles não é só a situação dos empreiteiros que têm uma série de cabeleiros, é a situação nacional. Isto é, se virem os jornais da última semana, o que é que se fala? Há que pensar o governo duas coisas. Ver que não há empreiteiros para as obras que aí vêm e com esta situação não há bens para os empreiteiros fazerem as suas obras. Que é o problema que está aqui, que nós estamos aqui a debater com estas obras todas. Elas derraparam, não financeiramente, pelo contrário, algumas delas até temos saldo, mas derraparam em termos de tempo. E tempo porquê? Pandemia, e a pandemia o que é que provocou? Falta de recursos humanos e falta de bens para as obras. Portanto, estes são os dois motivos que levaram à derrapagem temporal das empreitadas. Portanto, e nós temos que ter a compreensão e ver se de facto isso é verdade ou não, para nós atuarmos de acordo com essa situação. Claro que há de chegar um momento que não dá para mais prorrogações e aí aplicamos o que está no contrato, multas. Se a gente vir que o empreiteiro já, os argumentos que apresenta não são válidos, acaba só ter que dizer assim, não prorrogamos, aplica-se as multas. Portanto, temos que ter estes dois, analisar bem a questão e entender toda esta problemática, porque a intenção do Sr. Vereador é a nossa intenção. Quanto mais depressa as obras estiverem prontas, melhor. Só que quem está lá no processo e entende e vê os problemas é que tem que compreender e tomar as decisões que se tomam. Portanto, mas pode descansar, a obra, o prazo foi cumprido, termina quinta-feira. Agora há pequenos remates, é preciso fazer a limpeza da obra, que não está, obviamente, portanto, mas está, Sr. Vereador. Sr. Vereador, esteja descansado, que a mim não me causa qualquer taquicardia a questão das obras estarem concluídas ou não estarem concluídas. A única coisa que me preocupa é os nossos concidadãos perguntarem quando é que as obras são concluídas ou não. Em relação, e eu explicar que o Sr. Vereador reiteradamente tem posto datas de deadline de conclusão das obras, o que a gente tem é que é verificado que não são cumpridas. E ficamos é que a saber que não são cumpridas não por sua culpa, mas sim por culpa dos empreiteiros. Agora,
Em relação à utilização das obras, eu não tenho qualquer pressa em inaugurações, muito pelo contrário, eu tenho pressa é que as obras estejam postas à utilização do Conselho. E, portanto, é perfeitamente natural que em zona urbana, uma vez que a maioria destas obras são obras de melhoramento urbano, que as pessoas continuem a utilizar os espaços enquanto estas obras estão a ser feitas. Aliás, Vossa Excelência sabe o autêntico caos em que o bairro de São Francisco anda perante uma obra perfeitamente caótica, que se nota, aliás, hoje o trânsito está perfeitamente caótico naquela artéria, na Avenida Ilha do Sal, sem qualquer sinalização daquela, é verdade, sem qualquer sinalização daquela obra, uma vez que a rotunda está cortada no sentido Ilha do Sal, Lidl. E dizer-lhe que essa preocupação é uma preocupação, a conclusão das obras é uma preocupação sua, sobretudo que é a pessoa sua ou do Executivo, porque são quem tem a responsabilidade de colocar essas obras à utilização das pessoas do nosso Conselho. Fiquei, tanto também, a saber outra coisa que não sabia, é que gostaríamos de saber, então, quais são as obras que vão ter saldo positivo, ou seja, aquelas obras que foram sobre-orçamentadas, neste caso, e, portanto, vão ter saldo positivo, de modo a que se saiba qual vai ser o destino que vai dar esse saldo em relação à utilização noutras obras. O saldo que existe numa obra ou noutra resulta essencialmente por trabalhos a menos. Isto é, trabalhos a menos? Trabalhos a menos. A gente viu que estava no projeto, não vamos executar, portanto, é saldo. Para onde vai o dinheiro? Muito simples, Sr. Vereador. Estas obras têm duas fontes de financiamento. Fundos comunitários e empréstimo bancário. Se não o gasto, o fundo comunitário não me manda o dinheiro. Se não o gasto, são fáceis os trabalhos, não utilizo o empréstimo bancário. Portanto, em termos práticos, é saldo zero. Eu entendo isso, eu só fiquei preocupado... Onde é que eu ia gastar? Não, estava-lhe a perguntar, eu só fiquei preocupado porque as pessoas deste Conselho estavam à espera de uma determinada obra e de um determinado projeto e agora chegou à conclusão que alguns dessas obras não vão ser feitas. E, portanto, não vão ser feitos os projetos na sua totalidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Está a pegar em pormenores que não estou, não engana as pessoas. Isso fica mal. Eu vou-lhe explicar. Quem não trabalha menos que eu na obra da estação, estava previsto na parte que estava destinada ao apartamento, à habitação, aquecimento. E estava previsto a máquina de aquecimento ir para um buraco. E ali, o que é que nós decidimos? Não fazer o buraco e pegar nessa máquina e colocá-la no outro sítio. O não fazer um buraco não trabalha menos. As pessoas saem prejudicadas por isso. Não. Nada. Não pegue nesses pormenores. Não, eu não estou a pegar. Não tem que ser explicado, é isso. O senhor está a explicar. A forma que o Sr. Vereador diz. Mas temos de saber explicar, até Claro. porque as pessoas em casa precisam de saber Claro o que é que sim. queremos Agora, dizer nestes termos. Não é da forma como diz, quer dizer, há trabalhos a mesmo tempo, são situações que às vezes estão mal orçamentadas, em termos estão com orçamentos duplicados, quer dizer, são situações Entendemos que, na perfeitamente. execução da obra. Agora, os projetos não foram desvirtuados, não, foram cumpridos. Agora, há determinadas situações que não é uma questão de ajuste em obra, não é nada, Sim, só sim. isso. E outra coisa que o Sr. Vereador disse, e que, pronto, se calhar não se percebeu, realmente aquele aspecto de não estar arrumada a estação, é que, de facto, envolvendo passeios, é uma empreitada diferente, embora sejam mesmo empreiteiros. É um contrato diferente. Ou seja, a obra em si, da parte dele, tirando esses materiais de que eu falei, nomeadamente vidros, está concluída. Agora, nós, que não estava no projeto, temos que ter o arranjo da envolvente. Sim. E isso não estava financiado. Tivemos que fazer um novo contrato. É uma obra nova. Portanto, é ilusório o facto de que não está concluído. E, obviamente, também não vamos inaugurar uma obra que a envolvente não está concluída. Mas também não fazemos questão de inaugurar. Queremos realmente as obras ao serviço da população. Houve uma outra alteração no largo da estação que, se tem presente o projeto, é naquele espaço onde é que estão as sulipas, estava ali previsto um fosso, que é um fosso para um parque radical. Para skate. Foi uma obra a menos também que E fizemos. nós decidimos, não, porque a nossa intenção é fazer um parque radical a sério, um parque urbano, portanto,
para que estarmos ali a 100 metros com o outro parque, e se calhar era mais, como era um buraco, era mais para receber lixo e não ter utilização. Não, e então decidimos... Também não era muito seguro, portanto, aquilo lá está, eliminar foram essa pequenos pormenores. alteração. Ainda se ponderou pôr ali umas pedras, o projetista queria pôr ali umas pedras, mas depois também não foi possível. Portanto, As pedras que estão lá em baixo, na rotunda dos bombeiros. e, portanto, Aquela tem muito significado, está ali à vista, Não, é quem que entra Vossa e quem sai. Excelência, como autor da obra, terá que explicar aos macedenses o significado daquela obra. Eu já expliquei, mas terei todo o gosto em voltar a repetir. Aquilo é a rotunda das civilizações. A arte interpreta-se. Exatamente. E Com quando se diz, aquilo no fundo foi tentar contrariar a ideia de muitos céticos que dizem que Macedo não tem história. É errado, Macedo tem muita história, tem mais história se calhar do que qualquer outra terra. Se calhar não temos palacetes, mas temos outro tipo de monumentos, alguns soterrados. E já agora, pronto, deixando aqui uma nota que me esqueci, mas faleceu uma pessoa que diz muito ao nosso território, foi o arqueólogo Sánchez Baena. E foi uma pena, mas muito do nosso tesouro que está a descoberto agora, que algum dele protegido, nasceu com muito trabalho desses académicos que trabalharam muitos sóis e com alguns voluntários, e onde de facto há uma prova de que nós temos história. E aquelas pedras, todas elas diferentes, como eu já lhe disse e já expliquei, umas polidas, outras menos polidas, outras mais em esquadria, outras em bruto, significam exatamente isso. Desde o Calcolítico até à passagem dos romanos a norte do concelho, não é? Até aos tempos atuais, em que a pedra devidamente em cantaria faz parte de algumas boas construções que temos aqui no concelho. E é isso que significa. Portanto, agora se me disser, bem, se calhar é um ato de egoísmo tentar eu conceber aquela ideia, mas qualquer outro arquiteto iria fazer ali uma obra e depois a interpretação, como disse a senhora vereadora e muito bem, é livre, cada um faz a interpretação, mas a ideia, houve ali de facto uma ideia base e ainda não está acabado, lá está, e por isso não vale a pena andarmos... Não, é que estamos todos na expectativa de ver aquilo terminado. Já pode ser usada como está, já se pode fazer a leitura. Agora, mas depois... Usada não. Visualmente. Usada não, a não ser que queira que se faça lá uma merenda, uma coisa qualquer, de baixo. E por que não? Sr. Presidente, agora só para terminar, também falei de uma questão, de chamar a atenção do Sr. Vereador do seguinte, falou de uma questão de uma árvore. Nenhuma obra é recepcionada pela Câmara Municipal sem verificação de que tudo está conforme. E quando se for efetuar a recepção provisória dessa obra e se verificar que esta árvore, aquele banco, não está, a obra não se recepciona. Chamar-lhe então a atenção, se não se importar. Isso há de ser visto por parte da fiscalização. Claro, chamar-lhe a atenção e até lhe pedia que lá passasse, se não se importasse. Nos jardins, na parte, ou seja, a norte da obra, ou seja, junto ao armazém do Sr. Guerra, os jardins que lá estão, já estão num estado miserável, com as contaminações, com ervas, e portanto aquilo já, não sou só eu que já verifiquei, mas também várias pessoas já me deram essa indicação para pedir aqui na reunião de Câmara, que realmente, enquanto a obra está a correr, mas uma vez que aquela parte já foi dada por concluída, seria boa ideia que a manutenção daquelas áreas já fosse feita. E, portanto, estamos em alturas em que chove, as ervas crescem, e se for lá ver, e tenho a certeza que lá vai ver, há de ver que aquilo não está, portanto, em bom estado. E, portanto, pedia-lhe uma consideração, porque é a via de acesso de muita gente à ciclovia, e muita gente passa por ali, e chama-me a atenção nisso, e eu também gostaria que visse, se não se importasse. Mas sabe que aquele pavimento é precisamente não para é o crescer. pavimento, não é o pavimento. Não, é uma zona, tanto ajardinada que está... Paralelo. Ok. Sim, paralela... Onde tem as árvores? Sim, exatamente. Ok. Sim. Ok. Muito bem, registramos. Bom, então podemos passar aos órgãos da autarquia. No primeiro ponto
temos aqui a dar conhecimento à Câmara Municipal, trata-se de um despacho relativamente à disposição de um lugar para estacionamento de veículos de mobilidade reduzida e, portanto, foi Aqui no Centro Cultural. no Centro Cultural, que foi, portanto, criado esse espaço e depois, consoante o plano anexa nos documentos. No ponto 2, também para dar conhecimento à Câmara de aquisição de um prédio rústico, aliás, são três, podemos, portanto, dar conhecimento dos 3 prédios que fazem parte do alargamento da zona industrial. A escritura até posso-vos dizer que foi feita já, portanto, são estes três prédios rústicos que vão contribuir para a expansão da unidade funcional 4, ou unidade de execução. No ponto 5, é também para dar conhecimento à Câmara Municipal sobre o Gabinete de Acolhimento de Migrantes da Ucrânia, portanto, na sequência deste processo de saída de refugiados e de migrantes forçados desta guerra, não é? Muitos deles são crianças, algumas órfãs, e, portanto, é um gabinete que está a trabalhar em conjunto com o Alto Comissariado para as Migrações e não sei se a senhora vereadora, como é um processo que está diretamente na sua alçada, quer dar aqui uma notinha. O gabinete uma coisa da Proteção Civil. Uma O gabinete, coisa breve. entretanto, foi criado no âmbito da Proteção Civil. Dá-me licença que eu ia me dirigir ao Sr. Vereador. Sim, foi criado, entretanto. Exatamente, porque No âmbito da a Proteção criação Civil. deste gabinete, e permita-me dizer só 3 pequenos apontamentos. Em primeiro, parabéns pela iniciativa e pela criação de um gabinete organizado e estruturado para ajudar aqueles que fogem da guerra sofridos e com medo do futuro e de começar a vida do zero. E sendo eu uma refugiada também da guerra do ultramar, sei bem as dificuldades que se sente quando se inicia a vida noutro local a partir do zero. Neste sentido, coloco-me à sua disposição para ajudar a integrar para o bono o gabinete naquilo que entender necessário. Apraz-me também verificar a disponibilidade do Centro de Acolhimento de Salcelas, do Convento de Balsemão e em especial do Centro de Dom Abílio, depois faço parte enquanto colaboradora do Centro Social Nossa Senhora de Fátima e das Servas Franciscanas. Parabéns. Pois, de facto, eu estava, mas Sim, esteve foi diretamente disputado, envolvida foi a parte social, até porque penso que quem está responsável Sim, pelo gabinete é o João Rocha, que faz parte que é da Proteção Civil. Proteção Civil é que Portanto, deve os espaços coordenar. disponibilizados, a Sra. Vereadora já os mencionou, os parceiros, portanto, também são conhecidos, que é a Câmara Municipal, o CLAIM, não é? A Operação Colmeia e outras entidades que integram a rede social. Pronto, isto tem vários elementos e isto contempla, entre outras coisas, a alimentação, a roupa, produtos de higiene, estadia e também penso que apoio psicológico, porque são pessoas, como disse muito bem, fragilizadas e de facto não é uma situação muito fácil e esperemos que brevemente esteja resolvida. Eu acredito que sim. Eu ainda sou um romântico e acredito que as coisas vão resolver-se mais ou menos rápido. Relativamente ao ponto 6, é uma deliberação, é a concessão do incentivo fiscal à aquisição de habitação para jovens no Conselho, concretamente uma candidatura para a aquisição de um imóvel e tem em vista a isenção do IMT. Portanto, penso que é para votar favorável. Depois temos no Departamento de Administração e Finanças uma deliberação sobre a realização do passeio pelo terreno pedido licenciamento pela Associação Cultural e Recreativa de Gradíssimo. Penso que também não vemos aqui num óbice. A segunda deliberação é pedida autorização pelo agrupamento de escolas de Macedo
para uma caminhada no asilo, também tranquilo. No Departamento de Obras e Gestão Urbanística, eu penso que podemos votar estas caducidades de licenciamento todas em bloco. Ora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Portanto, votamos-las todas em bloco. Relativamente ao ponto 8, também um processo de obra particular, é uma ratificação de despacho para prorrogação de prazo. Construção de edifício em Valprados. Bem. O ponto 9 é uma deliberação, também um pedido de prorrogação de prazo, também licenciamento de obras de edificação em Grijó. Bem, podemos. O ponto 10 é também uma prorrogação de prazo na construção do armazém na Amendoeira. No ponto 11, a deliberação sobre um pedido de prorrogação de prazo de conclusão para uma obra particular cita em Grijó. No 12, é a deliberação sobre a emissão de um parecer ao âmbito do artigo 54º da Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, e cujo requerente é António Manuel Sarmento. É um pedido de certidão com propriedade. Parecer desfavorável. Hã? Parecer desfavorável. Mas é votar positivo, o que aqui é proposto, não é? Parecer desfavorável. Na divisão de obras municipais, é para dar conhecimento à Câmara da duração, prazo de contrato de fornecimento de energia elétrica. Na divisão da água e gestão de frota, são pedidos de pagamentos em prestações, é para deliberar, penso que também, tanto um como o outro. Intervenção do público, não há. E temos aqui os assuntos a aprovar em minuta. Sr. Presidente, Que ainda são muitos, são 16. Eu não recebi o parecer desfavorável. Nós votámos. A proposta do assunto dos serviços técnicos vem no Parece sentido de desfavorável. dar um parecer desfavorável, isto é, não autorizar a constituição de propriedade, correto? É isso mesmo. Porque não cumpre Não cumpre as as unidades de cultura própria. E pronto, penso que podemos dar por concluído. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.